Minhas amigas e meus amigos, vamos agora começar oficialmente o nosso curso tratando sobre os pontos introdutórios do direito inglês. O direito inglês é um dos movimentos mais tradicionais e mais importantes para o mundo. A ideia de conservadorismo inglês atingiu o próprio direito na Inglaterra e o sinônimo de estabilidade das instituições, de estabilidade daquilo que vai ocorrer no dia a dia, remete muito à Inglaterra e ao Reino Unido. Nós temos, dentro do direito inglês, questões muito marcantes para outros países. Questões como a soberania do parlamento, em que há uma prevalência do poder legislativo, a limitação dos poderes monárquicos, lá atrás, no passado, quando houve a conversão de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista, perdão, e a própria prática da estabilidade na feitura e na interpretação das leis, o que colmata o conservadorismo, não só em sentido social e político, mas propriamente jurídico. Todas essas são características que foram emprestadas para outros países, mas que nasceram na própria Inglaterra. É por isso que se diz que a Inglaterra, que é o berço do que nós chamamos de constitucionalismo historicista, é um dos três movimentos mais importantes para a era moderna, ao lado da França e dos Estados Unidos. Nós temos, dentro do sistema inglês, uma marca muito importante chamada Common Law. O Common Law é a prática reiterada de você olhar para trás para decisões passadas e, a partir delas, tomar referência para decisões futuras. Em outras palavras, o que nós temos é um movimento de decisões passadas influenciando decisões futuras. Essas influências elas podem ser relativas, ou seja, com uma eficácia persuasiva, ou podem ser, de fato, reais, absolutas, quando nós temos uma eficácia vinculante. E essa eficácia vinculante, ela deriva das cortes mais importantes da Inglaterra. E essas cortes mais importantes atribuirão às suas decisões um efeito chamado efeito vinculante, também conhecido como binding effect. E é a partir do binding effect que nós desenvolveremos o common law ao longo da história. Ou seja, são décadas, séculos de decisões passadas servindo de inspiração para decisões futuras. E essas decisões ganham tanta força com o decorrer do tempo que nós começamos a reconhecer uma atividade legiferante no próprio Poder Judiciário. E o que é a atividade legiferante? É o poder de elaborar leis. O que eu estou dizendo, em outras palavras, que as decisões judiciais na Inglaterra e no Reino Unido como um todo têm um poder efetivo de lei. Os tribunais podem fazer leis na Inglaterra. Esse poder de fazer lei é um poder que, é claro, que como todo sistema moderno de Estado de Direito, não é ilimitado, ele é limitado. E ele é limitado pela atividade do próprio parlamento. Se vocês lembrarem, eu falei para vocês que uma das características mais importantes é a soberania do parlamento. Isso é um princípio constitucional, é um norte, é uma bússola muito importante para a organização do Estado inglês. A partir do princípio do parlamento, nós temos que os estatutos ou os atos parlamentares, assim chamadas as leis aprovadas pelo parlamento inglês, prevalecerão sobre as decisões do executivo e sobre as decisões judiciais. Você pode se perguntar, mas Ulisses, você disse que os órgãos do Poder Judiciário têm o binding effect, eles podem realizar lei por meio de suas decisões judiciais. Sim, eles podem, até que seja ditado um estatuto ou um ato do parlamento. E ditado um estatuto ou um ato do parlamento sobre aquele assunto, as decisões judiciais deverão obedecer esta lei partida do legislativo. Sendo assim, a corte inglesa, embora tenha eficácia vinculante nas suas decisões, não pode ignorar uma nova lei elaborada pelo parlamento. É isso que significa o princípio da soberania do parlamento. Temos aqui, portanto, duas espécies normativas muito importantes para você começar a sua caminhada com o direito inglês. Por outro lado, nós temos o Common Law, que é o símbolo da prática do poder judiciário inglês, vinculando decisões de juízes no passado para juízes no futuro. E, por outro lado, como manifestação do poder legislativo, nós temos os estatutos ou atos do parlamento, que são as leis que têm a capacidade de impor não só ao poder executivo, como ao próprio poder judiciário. Bom, nós temos uma terceira espécie muito importante para que nós consigamos entender a importância da estabilidade do conservadorismo inglês. Essa espécie se chama de convenção constitucional. A convenção constitucional, em regra, é uma prática não escrita,
mas tão importante e tão intrinsecamente ligado ao modo de fazer do inglês que não há sequer um questionamento a respeito da sua viabilidade no caso concreto. O que eu estou dizendo, em outras palavras, é que é uma prática tão forte que ninguém mais ignora em solo inglês. Vou dar um exemplo. O poder legislativo na Inglaterra é bicameral, assim como é no Brasil. No Brasil nós temos o Congresso Nacional, que se divide em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Lá nós temos a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes precisam aprovar a lei para que ela venha para o decreto real. E qual é o decreto real? É a palavra final. É a partir do decreto real que uma lei é internalizada, que ela é promulgada e que ela passa a valer para os cidadãos ingleses. Teoricamente, é possível que o rei se recuse a realizar o decreto real. Ou seja, é possível que as duas casas aprovem e o rei não queira. Mas faz mais de 300 anos que isso não acontece na Inglaterra. Nós não temos um veto por parte do rei há mais de 300 anos. Por quê? Porque há uma convenção constitucional de que, quando as duas casas legislativas aprovam, o rei simplesmente chancelará essa lei. Ele não vai discutir sobre essa questão. E, portanto, nós temos aqui uma prática que sim é um sintoma positivo da estabilidade, da permanência e do conservadorismo jurídico dentro da Inglaterra. Portanto, nessa primeira aula, vocês descobriram 3 fontes fundamentais. As convenções constitucionais, que são as práticas observadas há séculos. Nós temos o common law, que é o motor que faz funcionar o poder judiciário inglês, e, por outro lado, nós temos os estatutos, também chamados de atos de parlamento, que são a forma que o poder legislativo tem de manifestar a sua soberania perante o poder executivo e perante o poder judiciário. Fica comigo no próximo encontro. Tchau, tchau.